Eu me chamo Renata, tenho 38 anos, trabalho como auxiliar administrativa numa construtora. E por 6 anos eu achei que tinha uma família de verdade. Não a minha família de origem. Essa sempre foi complicada. Meu pai saiu quando eu tinha 11 anos, minha mãe criou eu e minha irmã sozinha, com muito sacrifício e pouca conversa. A gente se amava, mas não sabia muito como mostrar isso. A família que eu achei que tinha era a do Fábio. Fábio tem 42 anos, trabalha com logística, é filho único. E tem uma mãe que, quando eu a conheci pela primeira vez, me serviu café com leite quente numa xícara de porcelana e disse: "Você é exatamente o tipo de pessoa que eu queria para o meu filho." Eu fiquei com aquela frase na cabeça por semanas. Dona Sônia, 68 anos, cabelo branco curto, sempre bem arrumada, era daquelas mulheres que parecem feitas para ser amadas. Gentil, presente, organizada. Ligava para saber se eu tinha almoçado. Mandava mensagem no meu aniversário antes de todo mundo. Quando eu fiquei gripada, 2 meses depois de conhecer o Fábio, ela apareceu na minha porta com canja. Canja, de panela grande, com cenoura e tudo. Eu não tinha isso na minha vida. Nunca tinha tido. Então, quando o Fábio me pediu em casamento 2 anos depois, e a dona Sônia chorou na frente de todo mundo segurando a minha mão, eu pensei: eu ganhei. Finalmente ganhei alguma coisa boa. O casamento foi simples. A gente não tinha muito dinheiro. Alugamos um salão pequeno, chamamos 60 pessoas, fizemos buffet frio. Dona Sônia foi a responsável pela decoração. Ela insistiu em pagar as flores, a iluminação e o bolo. Disse que era o presente dela. Eu agradeci. O Fábio agradeceu. A gente nem perguntou quanto custou. 6 anos de casamento. Um apartamento alugado num bairro de classe média em São Paulo. Sem filho ainda. A gente estava planejando devagar. Eu e o Fábio dividíamos tudo. Cada um entrava com metade das contas. A gente tinha uma rotina estável. E a dona Sônia, toda semana sem falta, aparecia na nossa casa no domingo à tarde. Ela levava alguma coisa. Um doce, uma fruta, uma panela de comida pronta. Sentava na nossa mesa, conversava com o Fábio, me perguntava sobre o trabalho, ria dos nossos planos. Era tão natural que eu parei de perceber o quanto ela estava presente, ou o quanto ela precisava estar presente. Se você já teve alguém na sua vida que parecia um presente e depois descobriu que tinha um preço, comenta aqui embaixo. Pode ser só uma palavra. Só quero saber se você entende essa sensação. No 3º ano de casamento, o Fábio me disse que a mãe estava querendo ajudar a gente a comprar um apartamento. Eu ouvi aquilo e senti aquela mistura de gratidão com desconforto que ninguém sabe muito bem como nomear. Ela quer dar entrada, ele disse, como presente. Eu perguntei, de quanto? Ele hesitou. 60 mil? Eu não sabia de onde ela tirava dinheiro assim. O Fábio nunca explicava muito a situação financeira da mãe. Dizia que ela era organizada, que tinha guardado a vida toda, que o apartamento dela era quitado. Eu não questionava, porque não era da minha cultura questionar essas coisas em voz alta. Mas a gente não aceitou. Eu, especificamente, não quis. Disse para o Fábio que preferia a gente conquistar do jeito da gente, que não queria dever nada para ninguém. Ele concordou. Falou com a mãe. A dona Sônia disse que entendia, que respeitava, que era só uma oferta. No domingo seguinte, ela trouxe bolo de laranja e não tocou mais no assunto. 2 anos depois, a gente ainda estava no apartamento alugado. O Fábio estava ansioso. Eu tinha conseguido uma promoção pequena, mas o mercado imobiliário estava pesado. A gente estava fazendo as contas todo mês e sempre faltava um pouco. Foi quando a dona Sônia voltou com a proposta, dessa vez diferente. Não é doação, ela disse num domingo depois do almoço, enquanto eu lavava a louça e o Fábio estava no banheiro. Ela ficou ali ao meu lado e disse baixinho: "É um empréstimo, sem juros, sem prazo, só entre a gente." Eu me virei para ela. "Só entre a gente como?" Ela deu um sorriso suave. "Você e o Fábio pagam quando puder, e se um dia não puder, tudo bem, é família." Eu fiquei olhando para ela e disse que ia conversar com o Fábio. A gente conversou. O Fábio disse que a mãe era assim mesmo, generosa, que ela genuinamente queria ajudar, que não havia segunda intenção.
Eu estava cansada de pagar aluguel. A gente estava planejando ter filho. O apartamento que a gente tinha encontrado era bom, bem localizado, e a parcela sem a entrada era inviável. A gente aceitou. A dona Sônia fez a transferência em 3 dias. R$68 mil, direto na conta do Fábio. A gente deu entrada no apartamento, assinou o financiamento e começou a pagar a parcela que, com a entrada, era perfeitamente confortável. A dona Sônia foi na assinatura do contrato com a imobiliária. Ficou sentada ali, sorrindo com a bolsa no colo. E eu, idiota que eu era, achei aquilo bonito. As coisas começaram a aparecer devagar, daquele jeito que só você percebe quando olha para trás. Primeiro foi a chave. 2 meses depois de a gente se mudar para o apartamento novo, a dona Sônia apareceu com uma chave. Disse que o Fábio tinha pedido para ela ter, por segurança, caso acontecesse alguma coisa. Eu nunca tinha ouvido o Fábio pedir isso. Quando eu perguntei para ele, ele disse que sim, que tinha pedido, só para a mãe ter tranquilidade. Eu engoli. Depois foi o quarto de hóspedes. Posso deixar umas coisas aqui? Só uns boxes, só para não ficar tudo no meu apartamento enquanto eu organizo. Eu disse que sim. 2 semanas depois, o quarto tinha cama, armário, e a dona Sônia estava dormindo lá toda sexta à noite. Eu falei com o Fábio. Ele disse que era provisório. Isso foi no 5º mês depois da mudança. No 7º mês, ela começou a reorganizar a nossa cozinha. Não foi uma coisa absurda. Foi sutil. Os copos foram para outra prateleira. O azeite mudou de lugar. A caixa de temperos foi para o armário de baixo. Pequenas coisas. E quando eu voltava as coisas para o lugar, na semana seguinte elas tinham mudado de novo. Eu disse para o Fábio. Ele ficou quieto por um segundo e disse: "Mãe, a Renata prefere as coisas assim." A dona Sônia sorriu para mim e disse: "Claro, filha. Desculpa, é hábito." E na semana seguinte, o azeite estava no mesmo lugar errado de antes. Eu comecei a ficar tensa. Não de um jeito explosivo, de um jeito sordo que dói no pescoço, que faz você sonhar mal, que faz você acordar já cansada. Numa noite, eu e o Fábio tivemos uma briga, pequena, boba, sobre prato de jantar. Mas que, na verdade, era sobre tudo que eu não estava conseguindo dizer. No meio da briga, eu falei: "Eu me sinto um hóspede no meu próprio apartamento." O Fábio ficou quieto e então disse uma coisa que gelou meu sangue. "A gente precisa ser grato, Renata." Grato, como se eu tivesse uma dívida, como se a casa não fosse minha. Eu fui dormir pensando naquilo e acordei ainda pensando. Grato por quê? A gente estava pagando financiamento. A gente tinha devolvido os 68 mil em parcelas combinadas com a dona Sônia, R$1.200 por mês, ao longo de mais de 4 anos. Eu tinha as transferências no extrato, tudo pago, tudo registrado. Ou pelo menos eu achava que sim. Foi numa terça-feira de março. Eu precisava ir ao cartório do bairro pagar uma guia de IPTU que tinha vindo errada. Um ajuste de valor, nada complicado. 30 minutos de trabalho no máximo. O cartório ficava a 4 quadras do apartamento. Eu fui a pé, com a guia na bolsa, pensando no almoço de domingo seguinte, se ia chover no fim de semana, se eu precisava comprar detergente. Na fila, demorou mais do que eu esperava. Quando chegou minha vez, eu entreguei a guia. A moça digitou o número do imóvel e então ela olhou para a tela. Olhou para mim, voltou para a tela. "Tá aqui", ela disse, "mas tem uma anotação no sistema." Ela virou o monitor levemente para mim. "O senhor verificou que tem uma averbação nesse imóvel?" Eu disse: "Eu sou a senhora. E o que é averbação?" Ela foi paciente, explicou. Uma averbação é uma anotação vinculada à matrícula do imóvel. Pode ser uma cláusula, uma condição, uma restrição. "O que diz?" eu perguntei. Ela olhou para o monitor por alguns segundos e então disse com cuidado que ela não podia me dar detalhes completos ali, mas que eu poderia solicitar a certidão de matrícula do imóvel para verificar. Eu paguei a guia e pedi a certidão de matrícula. Custou R$47, ficou pronta em 40 minutos. Eu peguei o envelope, fui sentar num banco de praça ali do lado. Abri. Eli, a matrícula do apartamento tinha registrada uma cláusula de reversão de doação, datada de 3 anos antes do nosso casamento, assinada pelo Fábio.
e por Sônia Regina Monteiro de Almeida, que eu conhecia como Dona Sônia, minha sogra. A cláusula dizia o seguinte: em caso de dissolução do casamento de Fábio Monteiro de Almeida, o imóvel retornaria integral e automaticamente à doadora, Sônia Regina Monteiro de Almeida, independente de qualquer acordo ou partilha. Eu li 3 vezes. A praça estava cheia de gente. Uma criança corria atrás de um pombo. Uma moça comia coxinha num saquinho. O sol estava batendo nas costas da minha blusa. E eu estava lendo um documento que provava que o apartamento onde eu dormia, onde eu guardava minhas roupas, onde eu tinha montado minha vida, nunca tinha sido de verdade meu. Tinha sido um contrato. Um contrato que o Fábio e a mãe tinham assinado sem me contar, 3 anos antes do nosso casamento. Quando a gente nem estava namorando ainda. Quando eu nem sabia que o Fábio existia. E eu fiquei ali sentada na praça, com o papel na mão, tentando entender o que exatamente havia sido combinado. Tinha sido um planejamento? Uma precaução? Uma proteção da mãe em relação ao patrimônio do filho? Ou tinha sido outra coisa? Você continua aqui comigo? Porque o que vem agora eu nunca imaginei que ia conseguir dizer em voz alta. Fica. É importante. Eu fiquei naquela praça por 40 minutos. Não chorei. Isso me surpreendeu. Eu achei que ia chorar. Mas não. Eu fiquei num estado estranho, muito frio, muito quieto, que eu só fui entender depois como sendo aquele momento em que você processa uma verdade grande demais para ter reação imediata. Liguei para uma advogada que uma colega de trabalho tinha indicado uma vez, num contexto completamente diferente. Deixei mensagem. Guardei o papel no envelope. Dobrei o envelope e coloquei dentro da bolsa, por baixo da carteira. E fui para casa. O Fábio estava trabalhando. A Dona Sônia não estava. Era dia de semana. Ela geralmente vinha no fim de semana. Eu entrei no apartamento, coloquei a bolsa no quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para o quarto da Dona Sônia. Aquele quarto que era provisório e tinha virado permanente. Tinha uma xícara de porcelana em cima da mesinha de cabeceira dela, branca com florzinha azul na borda, idêntica à que ela tinha me dado café quando me conheceu pela primeira vez. A advogada me ligou no dia seguinte. Eu enviei foto da certidão. Ela me chamou para o escritório na quinta. E ali, numa sala com janela para um corredor de prédio comercial e uma planta que precisava de água, ela me explicou com calma o que aquela cláusula significava. Ela é válida, a advogada disse. Foi registrada em cartório antes do casamento, com o Fábio como signatário. O imóvel foi doado ao filho com cláusula de reversão. Se o casamento de vocês se dissolver, o apartamento volta para ela integralmente. Você não tem direito sobre ele, mas eu paguei parcelas desse apartamento por 6 anos. Parcelas do financiamento bancário, sim. Isso é diferente. O banco tem a sua parte, mas a parte que seria de vocês como casal, numa partilha, vai para ela. Eu respirei fundo. E o Fábio sabia disso quando a gente casou? A advogada não respondeu, mas o jeito como ela não respondeu já era uma resposta. Eu voltei para casa e esperei o Fábio chegar. Coloquei a certidão em cima da mesa da cozinha, sem nada do lado, sem explicação, sem preparação, só o papel. Quando ele entrou e viu, eu observei o rosto dele. E o rosto dele não demonstrou surpresa. Demonstrou reconhecimento. Ele ficou de pé por um tempo. Depois puxou a cadeira e sentou. Não olhou para mim de imediato. Ficou olhando para o papel. Você sabia, eu disse. Não foi pergunta. Ele não negou. Disse que quando a mãe doou o apartamento para ele, anos antes, ela tinha colocado essa cláusula, por precaução, que era padrão em doações para filhos que a advogada da mãe tinha sugerido, que ele não tinha achado que precisava me contar porque nunca ia ser necessário usar. Nunca ia ser necessário usar. Como se fosse um extintor de incêndio. Eu perguntei, você acha que esse apartamento é meu? Ele ficou em silêncio. E então disse, tecnicamente. Eu levantei, peguei a bolsa, fui para o quarto da gente, fechei a porta e fiquei lá, sentada no chão por 1 hora. A decisão que eu precisava tomar não era sobre processo judicial. Era sobre se eu conseguia continuar morando num lugar que nunca tinha sido meu, com um homem que sabia disso e nunca tinha achado importante me contar. Eu fiquei mais 3 semanas naquele apartamento.
Não de covardia. Foi deliberado. Eu precisava de tempo para organizar o que vinha a seguir. E precisava entender exatamente do que eu estava me separando. Fui 3 vezes à advogada. Ela me explicou o que eu tinha direito. As parcelas do financiamento pagas durante o casamento poderiam ser objeto de ação de ressarcimento. Não era garantido. Era um processo. Ia demorar. Mas havia base legal. Você quer entrar com ação? Ela perguntou. Eu pensei por alguns dias e disse não. Não porque o dinheiro não importasse. Importava. 6 anos de parcelas dos 2 era quantia significativa. Mas porque eu entendi uma coisa ali. Entrar com ação ia me manter presa naquele apartamento, naquela família, naquela história por mais anos. Ia me manter dependendo de uma vitória jurídica para me sentir inteira. E eu não queria mais nada daquilo que me fizesse depender deles. Numa sexta-noite, a dona Sônia estava lá, claro, no quarto dela. Eu saí com uma mala. Ia para o apartamento da minha mãe, provisoriamente. A dona Sônia me viu com a mala no corredor. Ficou parada com a xícara de chá na mão e disse com aquela voz suave de sempre: Renata, a gente pode conversar. Eu parei, olhei para ela. E pela primeira vez em 6 anos, eu olhei para ela sem tentar enxergar a versão boa que eu queria que ela fosse. Vi só ela, uma mulher que planejou com cuidado e paciência manter o filho dentro de uma estrutura que ela controlava, que tinha sido gentil comigo de um jeito calculado, que me serviu café em xícara de porcelana porque gentileza estratégica funciona melhor que frieza. Não, eu disse, não tenho o que conversar. E saí. O Fábio me mandou mensagem naquela noite, depois outra, depois ligou. Eu deixei passar. Ele mandou uma mensagem mais longa 2 dias depois, explicando, justificando, pedindo para eu entender o ponto de vista da mãe, dizendo que ela só queria proteger o patrimônio da família. Eu li, guardei e entendi que o problema nunca tinha sido só a cláusula. O problema era que o Fábio tinha internalizado a lógica da mãe tão completamente que ele genuinamente não entendia por que aquilo era uma traição. Você não conserta isso numa conversa. Às vezes não conserta nunca. O processo de separação durou 7 meses. Não entrei com ação sobre o apartamento. Peguei minha parte do que era possível, móveis, conta conjunta, metade da poupança do período, e deixei o restante ir. Minha mãe me perguntou uma tarde enquanto a gente tomava café na cozinha dela se eu estava bem. Eu disse: "Tô aprendendo a diferença entre família e contrato." Ela ficou quieta por um segundo. E então disse: "Esse aprendizado é caro." "É", eu falei, mas era o único que eu precisava fazer. 6 meses depois de sair do apartamento, eu aluguei um pequeno em outro bairro, inteiramente meu. Sem chave extra para ninguém. Sem quarto de hóspedes permanente. Sem xícara de porcelana de presente. Eu coloquei meus copos na prateleira do jeito que eu queria. E ninguém mudou eles de lugar. Se essa história chegou até você de algum jeito, se você já viveu algo parecido, se você já sentiu que estava num lugar que não era seu de verdade, eu quero ler o que você tem para dizer. Escreve aqui embaixo. Cada comentário é uma história que importa